Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Agora Pode. Eu sou a Aline Costa e o nosso convidado de hoje é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso, Estácio Chaves de Souza. E hoje a gente vai aproveitar para tirar algumas dúvidas que podem surgir aí durante o processo eleitoral e no funcionamento dele. O Estácio é formado em Direito, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e especialista em Direito Eleitoral pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais. Além disso, ele é pesquisador das áreas de Direito Constitucional, Direito Eleitoral e Justiça Eleitoral. Seja bem-vindo, Estácio, é um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Aline, um prazer meu estar aqui com a audiência do Agora Pode. Bom, então eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre inteligência artificial. A gente teve aí um boom de inteligência artificial, ela está cada vez mais acessível, muitas pessoas estão usando ela para fazer trend, para postar story, de coisa que às vezes parece até inofensiva, assim, só uma brincadeirinha. Eu queria entender como que você avalia se isso pode representar um risco dentro do processo eleitoral, o uso da inteligência artificial. Olha, o uso por si só da inteligência artificial, é, ele nas campanhas ele é permitido, né? Então a gente tem aqui um ambiente de permissão de utilização dessa inteligência artificial pelas campanhas eleitorais, enfim, os eleitores têm utilizado, mas o TSE colocou algumas proibições, alguns limites, porque o problema mesmo que a gente tem é o uso indevido da inteligência artificial. Quando o candidato faz lá um card, enfim, esse card é feito com inteligência artificial e ele coloca lá a tag gerado ou utilizado, gerado por inteligência artificial, por IA, tranquilo, né? Agora, o problema é quando você tem, por exemplo, a produção de um vídeo falso ou de um áudio falso, com pessoas falando coisas que elas nunca disseram, enfim. Aí nós temos um problema e um grande desafio. Então, a gente tem, nos últimos, acho que mais, nos últimos 15 anos, poderia dizer, um grande problema com as fake news, né? Então, esse é um problema que a gente tem tido de forma, né, mais aprofundada, vamos dizer assim, nos últimos 15 anos, porque a questão da fake news, de mentira na eleição sempre teve, mas veio piorando com as redes sociais, com a internet, e agora a gente está numa situação ainda mais problemática, que é a inteligência artificial, porque, como você disse, está cada vez mais barato, mas cada vez mais pessoas têm acesso e podem fazer um uso ilícito ou inadequado dessa ferramenta. Entendi. E em questão das eleições, assim, o que que não pode ser feito ali, o que que pode, e tem alguma punição se a pessoa utilizar ela? Olha só, como eu disse, é permitido, desde que seja pelas campanhas, né? Permitido, desde que isso seja evidenciado. Ou seja, eu vou fazer um jingle com inteligência artificial. Eu preciso, no início do jingle, falar que aquele jingle foi feito com inteligência Entendi. artificial. Vou utilizar ali o inteligência artificial num vídeo. Eu tenho que dizer que no início desse vídeo eu preciso deixar claro para o eleitor que aquilo ali é gerado por inteligência artificial. O que eu não posso fazer? O que a Justiça Eleitoral, todo mundo chama de deepfake, né? Ou seja, pegar uma imagem de alguém real ou não, né? Pode ser uma pessoa fictícia, ou pode ser uma pessoa que já faleceu. Então, uma pessoa viva, morta ou fictícia, pegar a imagem dessa pessoa e fazer com que essa pessoa diga coisas que ela não disse ou até coisas que ela diria, não importa, né? A gente tem aí agora, né, recente, a questão do vídeo lá de IA do Bolsonaro na convenção do PL Nacional, que escolheu o Flávio Bolsonaro como candidato. Então, aquele tipo lógico, ali tem uma discussão de se é pré-campanha, convenção eleitoral, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas aquele tipo de uso de inteligência artificial, se feito na campanha, na propaganda eleitoral, é ilícito. Na campanha eleitoral ali, eu tenho tranquilidade de dizer que não seria possível utilizar isso. Então, o que a gente chama de deepfake, que é a criação ou alteração sintética de imagem ou voz de uma pessoa, candidato ou não, enfim, eleitor ou não, isso é absolutamente proibido. E lógico, é proibido a inteligência artificial para divulgar ou, enfim, propagar mentira, fake news, enfim. E aí temos punição, sim. A punição ela pode ir desde multa até a cassação. Então, se for menos grave, enfim, pode receber uma multa por aquilo. Se for muito grave, pode levar à cassação do candidato. E para essa eleição de 2026, nós temos
uma novidade, que é um período de limitação absoluta de uso de IA. Então, 72 horas antes da eleição, será proibido ali lançar qualquer propaganda, qualquer peça eleitoral que se utilizou de IA, ou mesmo republicar as que já tenham sido lançadas. Enfim, você não pode colocar nova nem antiga. 72 horas antes da eleição e nem 24 horas depois. Então, o TSE fez isso. Uma regra que a gente pode, enfim, questionar, validar a eficácia dela, né? Porque só nesse período é o período mais crítico, óbvio, mas assim, como vai ser fiscalizado isso? Uma questão complexa ainda. A primeira vez que isso é colocado, a gente vai ver na eleição como de fato vai funcionar. Você citou esse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e você falou que é, de certa forma, ilegal, e se fosse, principalmente se fosse feito dentro da campanha. Nesse caso, para quem seria a punição? Seria para o partido, seria para quem fez, ou seria para o ex-presidente? Então, Aline, esse é um caso complexo, né? Porque, assim, há uma discussão, primeiro, que se poderia isso na convenção, porque a gente tem regras na pré-campanha e, aliás, a pré-campanha a gente tem pouquíssimas regras, né? A pré-campanha é uma coisa que tomou força a partir de 2016, quando a campanha diminuiu de 90 dias para 45 dias, e as pré-campanhas passaram a ser mais importantes, até, em certa parte, até tão quanto as campanhas, provavelmente. E a gente tem pouco regramento em relação a isso. Então, a discussão que a gente tem nesse caso do Bolsonaro é muito mais em relação a se isso poderia ser feito naquele momento ou não. Né? E aí, bem, eu vejo que, do ponto de vista eleitoral, e aí excluindo ali o ponto de vista criminal, enfim, em relação à condenação do Bolsonaro, do ponto de vista eleitoral, a punição seria para o partido e para o candidato, né? No caso, o Flávio Bolsonaro. Só que é isso, a gente tem que lembrar que foi feito numa convenção. O Flávio Bolsonaro não é sequer candidato ainda, né? A convenção é só um momento em que o partido o escolhe como candidato, mas ele só vai passar a ser candidato quando pedir o registro de candidatura junto à Justiça Eleitoral. Então, por exemplo, pode ainda não ser candidato, ele pode não efetivar o pedido de registro e ele não viria a ser candidato. Então, é até difícil dizer se, havendo uma punição, para quem seria essa punição, porque primeiro a gente tem que estabelecer, é ilícito fazer aquilo na convenção? Eu falei, o exemplo que eu dei se a gente pegar aquele vídeo e colocar aquele vídeo na campanha, aí, sem sombra de dúvidas, é um ilícito, muito claro. Mas na convenção talvez não seja. Alguns colegas meus vão dizer que, olha, a convenção é um espaço fechado apenas para os convencionais e não há uma regra que proíba na convenção o uso de inteligência artificial. Ele proíbe na campanha, isso com toda certeza. Mas a gente tem uma máxima que não está escrita na lei, mas que vem sendo utilizada na jurisprudência, ou seja, os tribunais vêm decidindo assim, que é o seguinte: o que não pode na campanha também não pode na pré-campanha. Ou seja, se é ilícito na campanha, também é ilícito na pré-campanha. Um exemplo simples, né, para todo mundo entender: o outdoor. O outdoor é um meio de fazer campanha proibido já há muito tempo, né? Sei lá, uns 20 anos, pelo menos. Então, eu não posso, na campanha, fazer um outdoor do candidato. Por que na pré-campanha eu poderia? Não posso também. Então, mesmo na pré-campanha, o outdoor também é proibido. A lei não fala que mas a jurisprudência da Justiça Eleitoral tem considerado que sim. Então, eu imagino que o mesmo valha para o uso de inteligência artificial. Se eu não posso fazer se esse uso é ilícito na campanha, por que ele seria permitido na pré-campanha? Porque que nesse período eu poderia fazer, e aí, não, na campanha agora a gente não vai mais fazer. Então, não faz muito sentido. Então, aí ficaria mesmo a discussão, a convenção é fechado, é só destinada aos convencionais, né, aos filiados do partido? Porque a convenção, embora ela seja esse espaço dessa forma, pensada dessa forma, ela acaba se tornando pública, né? Tanto é que ela estava sendo transmitida ao vivo no canal de YouTube do Partido Liberal, no canal de YouTube do Flávio Bolsonaro. Então, uma discussão, o TSE já foi provocado em relação a isso, eu acredito, e espero que a gente tenha uma resposta do TSE em breve em relação a isso, até para a gente poder direcionar como que será a eleição 2026. Entendi, é um caso bem complexo, né? É um caso bem complexo, tem muita coisa aí que envolve. Ainda entrando um pouquinho nessa questão de redes sociais,
Quando uma pessoa vai lá e faz um post irregular no Instagram, por exemplo, a justiça pode determinar a retirada dele para não ser mais visualizado. Mas eu queria saber como lidar quando essas coisas irregulares elas acontecem em outras formas de mensagem. Por exemplo, WhatsApp, Telegram, porque não tem tanto esse controle, são mensagens mais privadas e é mais difícil de apagar aquilo que já foi exposto. Por exemplo, entrar um moderador ali. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, Aline. Assim, eu queria muito saber te responder essa pergunta, porque nós fizemos aqui, em março, um congresso de direito eleitoral aqui em Cuiabá. Enfim, trouxemos especialistas do todo o país para debater aqui, e um dos nossos painéis foi exatamente essa discussão, porque, na minha visão, pelo menos, acho que a gente avançou muito no que diz respeito, como você colocou aí, à regulação das campanhas eleitorais nas redes sociais, né? No Instagram, no TikTok, no Facebook. Hoje a gente entra com uma ação e a justiça determina que aquela rede retire aquele negócio, aquela postagem ilícita de circulação, e geralmente isso acontece, e aí a gente tem uma certa tranquilidade em relação a isso. Lógico, ainda é um grande problema. Agora, nos mensageiros privados, ou seja, no WhatsApp, no Telegram, enfim, o WhatsApp, né, que é o mais utilizado no país, acho que todo mundo usa, realmente é um desafio, né? Você conseguir demonstrar que isso está no WhatsApp, e é um desafio até técnico, né? Inclusive, há essa divergência, porque tem pessoas que falam, olha, o WhatsApp consegue saber, mesmo com a criptografia, consegue saber através do hash que determinada postagem, enfim, determinado vídeo ou áudio está circulando, e consegue conter essa circulação. Mas quando a gente processa, né, e na eleição já tentei essa estratégia, quando a gente processa e tenta fazer com que o WhatsApp, né, a Meta, retire esse vídeo, esse áudio que está circulando de dentro do WhatsApp, eles sempre vêm com uma resposta técnica dizendo que não seria possível. Então, a gente tem pouca colaboração, inclusive, das plataformas, né, para isso. Então, assim, o TSE tem uma jurisprudência que eu acho que não ajuda muito, que é em relação ao grupo privado e ao grupo aberto, porque se o grupo for privado, não haveria ilícito eleitoral, só se esse grupo for aberto. E aí, quando o grupo é aberto, enfim, e aí a gente consegue, ao menos, tirar print, produzir prova, um ato notarial que seja, e levar isso ao conhecimento da Justiça Eleitoral, em geral, se conseguir identificar o autor do ilícito, esse autor do ilícito será punido, né? Ou será punido com multa na seara civil eleitoral, ou será punido com alguma pena restritiva na área criminal, porque é tanto um ilícito civil eleitoral quanto um ilícito penal eleitoral. Mas, de fato, acho que é o grande desafio que a gente tem, né, quando a gente soma WhatsApp, inteligência artificial. Esse é o grande problema que a gente tem, porque é muito difícil de conter essas coisas, né? Principalmente ali no momento, no tiro curto que é a eleição. Porque, assim, investigando, né? Ou seja, se a gente consegue pegar esses números, fazer quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo telemático, a gente consegue, eventualmente, chegar aos autores. Só que isso demora, isso leva um tempo, e às vezes a eleição já ocorreu. Então, a punição para essas pessoas ela vai vir depois, e talvez ela já tenha feito um estrago aí no momento da eleição. Mas esse é o cenário mais complexo que a gente tem. Entendi. Agora, falando um pouquinho sobre promessas de campanha. A gente vê aí, durante a campanha, as pessoas prometendo muitas coisas que, às vezes, na prática, elas não poderiam ser aplicadas. Por exemplo, questão de pena de morte ou prisão perpétua, que tem candidatos que defendem. E isso feriria a Constituição, seria difícil de ser aplicado na prática. Existe alguma regulamentação em questão do que se pode prometer numa campanha eleitoral, ou você pode sair prometendo qualquer coisa, assim? Olha, não tem uma regulação, né? Nesse ponto eu acho até bom que não tenha, né? Acho que também a gente não pode ter uma legislação assim que o candidato só pode dizer isso ou aquilo, ou só prometer isso ou aquilo. Lógico que a gente tem, né, esses candidatos que fazem uma discussão
propor pena de morte. Essa não acho nem a situação pior. Acho pior quando é um vereador que propõe isso, né? Porque ele, tecnicamente, ele não conseguiria nem propor um projeto de lei em relação a isso. Mas eu acho que aí fica mesmo a critério do eleitor avaliar, né? Se esse candidato que está prometendo isso, que não é possível, se esse de fato é um candidato que merece o voto dele, né? Juridicamente, a gente não tem nada assim que pudesse fazer com que o candidato, enfim, os políticos deixassem de prometer ou prometessem alguma coisa, né? Mas aí Uhum. fica realmente ao critério do debate político e do eleitor avaliar. Entendi. É uma questão, assim, de você pesquisar quem são seus candidatos, né? Exato, pesquisar quem são seus candidatos e ver se aquilo que eles estão prometendo é factível. Uhum. Nessa pré-campanha aí, nesse período que a gente está, principalmente do Senado, eu tenho visto alguns pré-candidatos e candidatos convencionados já falando, criticando a Constituição, criticando a forma como algumas leis ocorrem e falando até que talvez seria necessário se fazer uma nova Constituição. Eu queria entender como que funciona essa questão da criação de uma nova Constituição, se ela é possível, o que que é esse cenário? Olha, isso dá umas 2 aulas ali na disciplina de Direito Constitucional com os professor, né, para explicar poder constituinte, enfim, eu Uhum, não vou ser tão chato aqui, né, de explicar tudo isso. Olha, uma nova constituinte é possível, tanto é que nós já tivemos aí várias constituintes, né, a gente já teve aí 8 constituições, então é possível desde que o Congresso queira, o povo queira, que haja uma manifestação, né, de ruptura da Constituição vigente para se criar uma nova Constituição. E aí, como funcionaria, é difícil dizer, porque uma nova Constituição, enfim, não há um regramento para se fazer uma nova Constituição. A gente tem regramento para alterar a nossa Constituição atual. uhum, Mas para criar uma nova Constituição, não tem uma lei dizendo como que isso pode ser feito. Então, já foram feitas de várias formas. Né? Já teve o Getúlio Vargas, que outorgou a Constituição, impôs a Constituição à nação. Né? A gente já teve a Constituição Democrática, que é a Constituição de 88. Então, assim, por exemplo, se instalasse uma ditadura hoje e o ditador quisesse impor uma Constituição, poderia ser uma Constituição imposta, outorgada, que a gente chama. Ou pode ser uma nova Assembleia Constituinte, digamos que a população esteja insatisfeita com essa Constituição, não queira mais essa Constituição, exija uma Constituição nova, e aí a gente organiza uma Assembleia Nacional Constituinte, as pessoas serão eleitas para essa Assembleia Nacional Constituinte, na qual debaterão e escreverão uma nova Constituição. Mas acredito que não é o momento, acredito que a Constituição de 88 ainda é jovem, ainda uma Constituição muito emendada, a gente já fez muitas alterações nela, e entre acertos e erros, acho que a gente tem mais acertos do que erros. Né? Mas é isso, assim, um único parlamentar ou uma parte dos parlamentares sozinhos certamente não conseguiria emplacar uma nova Constituinte. Acho que realmente, como diz lá na Constituição, todo o poder emana do povo. Se o povo desejar uma nova Constituição, aí talvez a gente possa ter uma nova Constituição. então deveria ser tipo uma ação conjunta do povo pedindo daqui e dos políticos lá de cima, pensando nisso para trabalhar juntos ali Exato, nisso. exato, exato. Não, né? Do contrário disso, só se fosse realmente fora do regime democrático. Aí uma Constituição vinda de cima para baixo. Entendi. É, em 2022, mesmo sendo a deputada mais votada, a Rosa Neide ela não conseguiu ali uma vaga no Congresso por conta do quociente eleitoral. Esse ano, o deputado Lúdio, semana passada, ele afirmou que está trabalhando em estratégias para que isso não aconteça de novo. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que que isso aconteceu com a Rosa Neide, lá em 2022, se isso pode ser considerado uma forma de injustiça ali ou não nas eleições, e o que que muda na prática agora com a regra dos 80-20 para as coligações. Uma pergunta um pouco extensa. É extensa e complexa, mas eu acho que a gente consegue ir explicando ela por partes. Né? Primeiro, a questão do quociente eleitoral. Né? Porque, vamos lá, no Brasil, a gente tem 2 sistemas eleitorais, né? Duas formas de eleger pessoas, que é a majoritária, que é utilizado para os chefes do Executivo e para o Senado Federal, ou seja, a gente elege pelo sistema majoritário, presidente da República, governador, prefeito e senador.
Nesses, é muito simples entender. Quem tem mais voto, ganha. Então, se o prefeito teve mais votos do que o outro, se um teve mais votos que o outro, ele vai ser o eleito. O majoritário é muito simples de entender. No proporcional, ele funciona de uma forma diferente, porque o proporcional é para o quê? É para preencher o parlamento, ou seja, deputados, tanto federais e estaduais, quanto vereadores. E no parlamento, como o próprio nome sugere, né, de sistema proporcional, não é um espaço de um único partido, uma única força política dominar. O parlamento ele é, por si, democrático. Né? E o sistema proporcional visa, né, a finalidade do sistema proporcional é isso, é você ter representação no Congresso de forma proporcional àquelas forças políticas que existem no país. Né? Ou seja, ter ali a representação de pessoas de esquerda, de pessoas de direita, de pessoas de centro, brancos, negros, indígenas, mulheres, homens, enfim. Né? É você ter proporcionalmente ali no Congresso, né, de fato, o reflexo do que são as forças políticas na sociedade. A ideia, né, é essa. Então, por isso que o sistema é proporcional. Então, para deputado, vamos pegar aqui esse exemplo, já que é a eleição de deputado, para deputado, a gente vota primeiro no partido. Então, quando eu vou lá e digito os 2 primeiros números do partido e aperto confirma, na eleição de deputado eu estou votando, estou dando um voto de legenda, estou dando um voto para o partido. Se eu voto os outros 2 números, no caso de deputado federal, eu estou dando um voto para o partido e nominalmente para alguém. E aí, como que essa pessoa vai ser eleita? Na chapa ali, né, todas aquelas pessoas que estão concorrendo junto com elas, vão se contabilizar ali quantos votos, né, aquele partido teve. Então, o partido teve lá 200 mil votos. E dentro desses 200 mil votos, quem mais teve votos nesse partido? Foi a deputada Rosaneide aqui, que teve 122 mil votos. Ela foi a mais votada. Aí tem o segundo mais votado, enfim. Conforme o partido for fazendo cadeiras, ou seja, conforme ele atinge o quociente eleitoral, aquele mais votado entra. Né? Então, é assim que funciona. Não sei se ficou muito. Na aula, geralmente, eu desenho isso até para ficar mais claro, porque eu sei que é um pouco complexo. Né? E mais complexo ainda é o cálculo que a gente faz depois para as cadeiras que ficaram sobrando, mas a gente não vai entrar nisso. Então, assim, o 80-20 já valia em 2022. Tá? A Rosa Neide não é o único caso, a gente tem o caso aqui no estado também do procurador Mauro, em algumas eleições, que foi também muito bem votado e não conseguiu entrar por conta da chapa eleitoral não atingir o quociente. Então, isso é bem comum. Na eleição de 2018, a gente tinha uma regra que eu considerava que ela resolvia esse problema, que era a regra de que aquelas chapas que não alcançaram o quociente eleitoral poderiam disputar a sobra. Porque por esse sistema, a gente não consegue, porque a gente vai desconsiderando as frações, e aí chega ali no final, a gente não consegue preencher todas as vagas, sobra 1, 2 vagas em geral que não foram preenchidas por esses partidos que conseguiram alcançar o quociente eleitoral. E aí essas vagas só poderiam ser disputadas antes de 2018 por aqueles mesmos partidos que alcançaram o quociente. De 2018, na eleição de 2018 foi a única que isso valeu, e na de 2020, os partidos que não tinham alcançado o quociente também poderiam disputar. E aí você resolvia essa distorção do sistema proporcional, que é o mais votado e não eleito, que essa é uma distorção comum que a gente tem nesse sistema. Você resolvia, em geral, esse problema. Só que essa regra, infelizmente, mudou, né, na minha visão, para essa regra do 80-20, que é uma regra um pouco mais complexa e que eu acho que não chega a resolver esse problema do mais votado. Né? Eu sempre falo que todo sistema eleitoral ele possui distorções, né? Porque o sistema eleitoral ele está ali para transformar votos em
mandatos, né? Então, a função do sistema eleitoral é essa. Às vezes a gente espera muito do sistema eleitoral, né? Volta e meia, você falou em constituinte, volta e meia se fala também em reforma política, em mudar o sistema eleitoral, mas as propostas que vieram até agora são propostas que, na minha opinião, piorariam o cenário democrático, enfim, de distritão, etc. Eu acho que o sistema proporcional funciona bem, ele tem algumas distorções, como qualquer outro sistema eleitoral vai ter esse nível de distorção, mas essa distorção, por exemplo, do mais votado e não eleito, poderia ser resolvido com isso, com essa regra que valeu para a eleição de 2018. Para a eleição de 2026, a gente tem basicamente a mesma regra que para a eleição de 2022. Eu acredito que, nesse caso, da chapa específica da Rosa Neide, da Federação Brasil da Esperança, talvez eles tenham aprendido com os erros e tenham aí agora traçado estratégias com uma chapa mais forte em que não apenas um candidato performe bem, mas que mais candidatos performem razoavelmente bem para que consigam atingir o quociente. Entendi. Desculpa que foi muito longo assim a explicação, não sei nem se fica muito clara, porque é muita coisa. Não, deu para entender, sim. Pode ficar à vontade. Em relação ao processo eleitoral, a gente sabe que as organizações criminosas, elas conseguem controlar bairros e até cidades em alguns lugares. E aí tem também essa preocupação de que talvez eles se infiltrem assim dentro do processo eleitoral. De que forma que essa infiltração ela pode acontecer? Quais os riscos disso e como que a gente previne que esse fator ocorra? Olha, só pergunta simples hoje, né? Só coisa simples. Aline, a gente tem esse problema, não é um problema novo, né? De infiltração do crime organizado, de facções criminosas em relação a políticos, e assim, tem várias formas de se infiltrar. Tem o controle, que você citou, o controle territorial, que é algo complexo, porque algumas pessoas não conseguem adentrar em determinadas regiões para fazer campanha, enfim, essa campanha lá dentro é controlada, e aí isso a gente só consegue resolver, isso não é um problema eleitoral propriamente dito, né? Esse problema de controle de território é um problema, de fato, de segurança pública que precisa ser tratado no âmbito da segurança pública. Um outro risco que a gente tem é o de financiamento clandestino, né? O tipo de financiamento por facções criminosas, enfim, que também é algo complexo, ou próprios membros dessas facções que se candidatam e utilizam tanto do controle de território quanto do financiamento do crime organizado para, enfim, se eleger ou eleger pessoas ali que tenham alguma ligação com o crime. São essas, basicamente, as formas, né, de intervenção ali do crime organizado junto à política, à candidatura, e como a gente tem combatido isso, né? Quais são as formas de combate desse tipo de interferência das facções criminosas. Bem, o TSE recentemente apertou um pouco a jurisprudência em relação a isso. A gente tem um caso de um vereador em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, que foi cassado por comprovadamente ter ligação com, não sei, não me lembro agora se milícia ou se facção criminosa, mas enfim, com crime organizado. Acho que esse guarda-chuva abarca tudo. E uma interpretação um pouco dura da Constituição, mas que é um recado aí para quem, né, estando ligado de alguma forma ao crime organizado, queira se candidatar. O Ministério Público Federal, né, o Ministério Público, que é o Ministério Público Eleitoral também, soltou aí algumas recomendações aos partidos políticos. Os partidos políticos, né, verifiquem ali quem são os candidatos que eles pretendem lançar. Acho que é importante também. E a gente tem um processo de registro de candidatura, no qual é exigido ali as certidões criminais, né, tanto a nível estadual quanto a nível federal, que os candidatos apresentam, enfim, é mais fácil de controlar. Agora, em relação ao financiamento, aí é realmente mais complexo, né, de você descobrir, porque depende de
de fiscalização, de denúncia, e aí nem sempre você tem pessoas, né, dispostas a denunciar, porque exatamente o crime organizado trabalha com a violência, né, Uhum. com a violência, com o controle ali de território. Então, isso tudo é muito complexo, mas hoje tem se conseguido aí remediar essa situação, com uma situação muito complexa e de muito risco para a democracia, né, de você ter o crime organizado tomando o poder político, né, assim, infiltrando no Estado. Entendi. Você mencionou brevemente ali essa questão do financiamento eleitoral. Eu queria saber qual que é a sua avaliação a respeito da permissão de pessoas físicas fazerem doação de valores para a campanha eleitoral e também a sua análise do fundo eleitoral, se ela ainda é a melhor forma de financiamento ou se deveria ser privada. Olha, eu sei que não é uma opinião talvez muito popular, mas eu sou um entusiasta do financiamento público de campanha, né? Uhum. As pessoas reclamam muito, falam, olha, é imoral esse fundo, não sei quantos bilhões, mas eu vejo que esse é um custo da democracia, é um custo da gente ter eleições livres, da gente poder ter pessoas que às vezes não teriam condições de financiar uma campanha, seja porque não tem, né, um suporte financeiro ou não tem quem, né, dê esse suporte financeiro. Então, hoje, a pessoa ela consegue ali algum valor do fundo eleitoral para financiar, ainda que minimamente, a sua candidatura, até porque o fundo eleitoral, quando a gente olha lá o total de bilhões, é muito. Mas quando você divide isso para os partidos, divide isso para os candidatos, não dá tanto dinheiro assim. E eu acho que é um custo que a gente tem, que é razoável para uma manutenção de uma democracia saudável, né, onde a gente possa ter mais candidatos, mais pessoas dispostas a debater os problemas da sociedade, se colocar como candidatos, enfim, participar verdadeiramente da política. É, acho que o financiamento empresarial, de fato, ele se mostrou muito problemático quando a gente adotava o financiamento empresarial. O financiamento de pessoas físicas é, é comum a outras democracias, inclusive é até mais comum, né, em outros contextos democráticos. Aqui a gente ainda não tem essa cultura tão forte das pessoas fazerem doações para as campanhas eleitorais, enfim, mas eu acho que o nosso modelo de financiamento público, ele funciona, ele tem funcionado Uhum. desde quando foi implementado ali a partir da eleição de 2018, se não me engano, acho que a primeira que a gente tem fundo de financiamento de campanha. E há também, né, um controle da justiça eleitoral sobre a aplicação desse dinheiro. Né? Acho que isso também fica. Isso não é muito divulgado, não sei se seria a palavra correta, mas as pessoas falam muito de como é o fundo, todo esse dinheiro para político, enfim. Mas veja, esse dinheiro depois, né, a aplicação desse dinheiro depois, ela é feita a prestação de contas e a Justiça Eleitoral ela faz ali a verificação de se essa aplicação foi adequada ou não. E quando essa aplicação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não é adequada, o candidato é obrigado a devolver os Uhum. valores que ele aplicou incorretamente ou que ele não observou ali a forma correta de aplicar. Até por isso a gente sempre fala da importância ali da parte jurídica da campanha, da parte contábil da campanha, de profissionalizar essas partes nas campanhas eleitorais para evitar esse tipo de devolução lá na frente. Então a gente Uhum. tem a Justiça Eleitoral, eu gostaria inclusive de ver, né, alguma estatística disso, não sei se tem, mas eu não vi ainda, de quanto do fundo a Justiça Eleitoral condenou os candidatos a devolver, né? Quanto foi devolvido dos cofres públicos, né? E até pensando aqui num ponto de vista econômico, né, num ponto de vista de circulação de dinheiro, enfim, da economia, é, esse dinheiro também ele acaba vindo para a sociedade de uma outra forma, né? Porque assim, o candidato recebe e ele vai utilizar isso para produzir material, né? Então as gráficas, para contratar
pessoal, cabo eleitoral, coordenador. Então, isso acaba girando essa economia também que envolve a eleição, né? Não é como se esse fundo fosse para financiar os políticos, as pessoas fossem pegar esse dinheiro e embolsar e gastar esse dinheiro com coisas pessoais da forma que bem entender. Não é bem assim que funciona. Na verdade, não é assim que funciona, porque se o candidato fizer isso, ele vai ter que devolver, ele vai ser condenado a devolver esses valores depois. Entendi. Interessante essa questão de que o dinheiro acaba voltando para a população, de certa forma. É uma visão que às vezes as pessoas não têm, né? Exato. Às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Porque a eleição também ela gira uma economia, ela também é um mercado de certa forma, né? Você tem Uhum. ali as campanhas gastando, comprando ali, por exemplo, alimentação para os cabos eleitorais, o próprio contrato dos cabos eleitorais, das gráficas que fazem adesivos, que fazem praguinha, enfim, venda de combustível, venda de muitas coisas que isso acontece também na eleição. É porque a gente, infelizmente, tem uma cultura de não gostar da política, né? Dizer que política é uma coisa ruim, uma coisa que é de gente que não presta, de ladrão, e isso e aquilo. E, na verdade, não. Né? A maioria dos políticos tem ali uma boa conduta, né? É, e a maioria das campanhas também. Né? Então, assim, essa economia da eleição ela acaba também sendo importante. Né? E o próprio Estado também recolhe com os impostos. Né? As notas são emitidas e o imposto é recolhido também. Uhum. Entendi. E na sua visão, qual que vai ser o maior desafio dessas eleições? E tem alguma coisa que você já percebeu assim que deve ser mudado para os próximos pleitos, não só tipo para as eleições nacionais, como também para as municipais? Olha, eu acho que o maior desafio a gente já passou por ele aqui, que é a inteligência artificial somado ali com o WhatsApp, Uhum. vamos colocar assim, né? Acho que esse é o grande desafio, é perseguir essas coisas, é tentar conter isso, né, de alguma forma. Enfim, é essa disseminação de fake news de forma sofisticada através da inteligência artificial e nesses mensageiros privados, ou seja, onde tem um baixo rastreio e que a gente tem realmente dificuldade para fiscalizar. Acho que esse é um dos grandes desafios. Acho que esse e essa influência das facções criminosas são os dois grandes desafios que a gente tem para essa eleição de 2026. Mas que bom que a gente já está atento, a gente já reconhece esses como principais desafios e talvez isso facilite a contenção desses danos e a interferência dessas coisas na eleição. Agora sim, o que poderia mudar é muito difícil de dizer agora, né? Porque a eleição ainda vai acontecer, a gente ainda precisa avaliar o que será dessa eleição, o que funcionou ou não, para pensar a próxima eleição. Talvez essa eleição teve uma novidade que é mais para pré-campanha, que era o RDE, o requerimento a declaração de elegibilidade, ou seja, o candidato anteciparia ali o seu registro, não o registro de candidatura, mas ele faria ali um requerimento para obter uma certidão dizendo que ele estava elegível. Uhum. Né? Isso antes da eleição. Isso foi colocado na legislação prevendo que, olha, vamos antecipar, facilitar o registro de candidatura, porque aí o candidato que ele tiver uma dúvida razoável sobre a sua elegibilidade, ele pode ter uma certeza já antes da eleição. Só que o que acontece? Os candidatos que eles têm uma dúvida razoável sobre a sua elegibilidade, eles não querem ter essa certeza antes da eleição. Eles querem jogar isso para a época da eleição, para dizer que vai concorrer e aí de repente não conseguir, enfim, faz um pouco parte do jogo político. Então, acho que o RDE, que não é uma coisa para a eleição, mas que foi uma coisa que foi estabelecida para a pré-campanha, talvez a gente possa rever, aperfeiçoar o Instituto, porque não funcionou tão bem quanto se esperava que ele funcionasse. Entendi. A gente já falou um pouquinho de pré-campanha, todo esse processo que é antes do dia da votação efetivamente. Agora eu queria entrar um pouquinho nessa questão da votação. Parte do eleitorado, nos últimos meses, tem questionado a questão da segurança das urnas eletrônicas. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona esse processo e se é possível que existam fraudes nesse processo eleitoral. Olha, a gente usa a urna eletrônica
30 anos, né? Então, desde 96 começou a ser implantada a urna eletrônica, primeiro de forma de teste, né? Apenas em algumas zonas eleitorais, em algumas sessões eleitorais, enfim, depois isso se expandiu para todo o país. E nesses 30 anos, a gente não teve, né, nenhuma fraude comprovada, né, ou nenhuma denúncia de fraude robusta acerca das urnas eletrônicas. Elas têm funcionado bem, né? É um modelo, inclusive, que é engraçado se a gente pensar, quando a urna foi implementada, e ela foi implementada, inclusive, para tentar combater as fraudes que sim haviam antes da implementação da urna eletrônica, é, na primeira eleição que ela foi implementada, na eleição seguinte, todo mundo queria, né? Todos os estados, todos desejavam que ter a urna para si, porque é um meio muito mais fácil e rápido de apuração da eleição. Então, assim, é, acho que não há nenhum assunto numa democracia que deva ser interditado. A gente pode fazer esse debate sobre urnas eletrônicas, sobre voto impresso, como já foi feito, inclusive, no Congresso, mas eu acredito que as urnas, elas são seguras, elas não têm, por exemplo, ligação com a internet, todo o processo, né, de carga e lacre da urna é público, as pessoas podem, se quiser, acompanhar. A gente tem no dia da eleição o teste de integridade da urna. Então, por exemplo, lá no dia da eleição, né, antes da eleição começar, antes das urnas, né, irem ali para as sessões eleitorais, algumas urnas são sorteadas, elas são retiradas da eleição e aí elas vão para um local específico, por exemplo, na eleição passada, se não me engano, foi na Arena Pantanal. E aí, aquelas urnas, elas ficam ali, ou seja, eram urnas que iam para a eleição, elas são retiradas, elas ficam ali, tem uma câmera, e aí os próprios, né, representantes da Justiça Eleitoral, pessoas de órgãos de representação da sociedade civil, a própria OAB, vão lá e votam, né? E isso vai sendo filmado, a gente vai vendo, e depois a gente confere. Para o quê? Para provar que a urna é íntegra. É um teste de integridade que é feito de forma aleatória, com urnas aleatórias, exatamente para a gente ter essa votação paralela, né, durante a eleição e verificar, até na última eleição, né, aqui em Cuiabá, se não me engano, ou não lembro agora se foi na última ou se foi deu uma diferença. Né? Na hora de conferir lá, tinha um voto diferente. Aí foram conferir toda a filmagem, aí virou que foi um erro humano, era para ter apertado um número, apertou outro, mas o sistema eletrônico funcionou. Então, assim, a urna é uma invenção, a urna eletrônica, da forma como é uma invenção brasileira, ela atende a nossa construção, né, histórica. Enfim, a gente vem de um período de eleições, né, anterior à urna, né, de eleições muito fraudadas, enfim, e a urna vem exatamente para responder isso, né? Então não faria sentido que a gente fizesse uma urna para se fazer fraude, né? A urna ela é exatamente o contrário, ela existe para combater as fraudes. E aí ela é completamente segura. Eu sempre falo, se você tem, né, uma dúvida de como funciona a urna, de se ela é ou não fraudada, a gente tem muita fake news em relação a isso, e ultimamente os próprios candidatos têm colocado em xeque a auditabilidade das urnas. Vá à Justiça Eleitoral, né, se apresente, fale, olha, eu gostaria de conhecer, eu gostaria de acompanhar, enfim, você poderá, né, logicamente, fazer esse acompanhamento para poder compreender ali qual é o funcionamento. E eu acho que também, assim como a gente tem várias campanhas sobre fake news, enfim, né, a Justiça Eleitoral está com uma agora, acho que de repente também fazer essa conscientização acerca das urnas, né? Eu lembro quando era criança na escola, assim, era essa época de implementação da urna eletrônica, o pessoal levava lá a urna na escola para mostrar como que funcionava. Acho, inclusive, se não me engano, que o TSE
está fazendo uma campanha dessa. Acho que eu vi isso hoje, de levar as urnas nas escolas, enfim, para mostrar às pessoas como elas funcionam. Acho que é uma campanha interessante, acho que é importante a gente fazer isso, e não só em períodos eleitorais, né? Em períodos também não eleitorais, porque a gente tem eleição a cada 2 anos, é importante que esse debate ele não morra. Entendi. Nas eleições passadas, a gente tem visto um processo muito grande não, a gente tem visto muita judicialização, perdão, principalmente em relação às campanhas. Na sua avaliação, o quanto isso é ruim ou bom para o processo eleitoral e o que a gente pode esperar dessa eleição específica em relação a isso? Olha, isso é bom para nós advogados, né, que é eleitoralista, que a gente depende disso para viver, né, para pagar as nossas contas, assim. Olha, eu acho que a judicialização, ela raramente ocorre sem motivo, né? Então, a gente tem uma judicialização maior de certas questões por conta de que as campanhas estão se profissionalizando mais, né? Então a gente tem uma profissionalização muito grande das campanhas e aí você tem, né, um emaranhado de regras eleitorais que se atualizam a todo momento. Eu sempre brinco assim porque é, eu sou um advogado que atuo com eleição já há 10 anos, né? A gente trabalha quase só com isso, mas toda vez que alguém te faz alguma pergunta assim sobre uma regra eleitoral, você, "Pô, será que é isso mesmo?" Você fica em dúvida, né, daquilo. Então, em geral, são em geral regras muito complexas e, lógico, a gente pode fazer um debate em relação à judicialização da política, né? Isso, de fato, é deletério para a democracia. Ou seja, quando você perde a eleição e questiona aquilo, não porque tem ali algum fundamento de fraude, mas questiona aquilo porque você não aceita a derrota. Isso, sem dúvida, é um grande problema. Aí seria, de fato, uma judicialização é, incorreta, imprópria, enfim, ou sem motivo, né? Aliás, não com um motivo político, que é sempre, não vou dizer sempre, mas em geral um motivo ruim, né? Um motivo meramente político, um motivo que você não aceitou a derrota, né? Recorrer ali a um terceiro turno na justiça simplesmente por não aceitar a derrota. Aí realmente é ruim para a democracia, porque você não estabiliza o poder, fica aquela coisa de, pô, será que alguém vai ser cassado? Não vai? Então, assim, mas a justiça, a própria justiça, tem os mecanismos de coibir isso, né? De, enfim, multar por litigância de má-fé, esse tipo de coisa. Então, e desencorajar as pessoas a fazer esse tipo de judicialização. Então, quando a gente tem uma judicialização da política, aí sim, realmente muito ruim, mas quando a gente tem, né, a judicialização motivada, né, pela prática de algum ilícito, aí eu acho que é do jogo democrático, né? E é bom que se tenha, porque, de fato, quem ganha a eleição, né, por meio de uma fraude, por meio de ilícito, não ganhou a eleição de forma justa. Entendi. Agora a gente está se encaminhando para o final já. Eu queria que você me falasse um pouquinho, dicas que você daria para os eleitores, para eles não caírem em promessa falsa de campanha ou em fake news de redes sociais. Tem alguma forma mais fácil, assim, de checagem? Olha, de fato, acho que é pesquisar sobre a vida ali dos candidatos. Acho que desconfiar sempre, né, daquilo que chega principalmente em WhatsApp, em redes sociais. Acho que ter esse senso crítico é importante. Olha, chegou essa notícia aqui, ela é muito sensacionalista, ela é um pouco absurda. Fala ela, lê ela em voz alta, assim, reflita consigo mesmo. Será que isso é verdade, né? Será que eu estou acreditando nisso porque isso, de certa forma, confirma um viés que eu já tenho, né? E questione, verifique outras fontes, cheque mais de uma fonte para ver se isso, aquilo ali para em pé, né? Verifique na imprensa profissional se aquilo ali tem alguma razão de existir ou de ser, porque muitas vezes, né, uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, ela vai te mostrar que aquilo não é bem aquilo, né? Uhum. Que não é necessariamente uma mentira, mas não é necessariamente também uma verdade, é uma meia-verdade, que geralmente as fake news
que funcionam, que emplacam, são essas, né? Que são meias verdades, são Uhum. uma coisa descontextualizada ali. Pesquisa em fontes oficiais, então você tem um site que eu gosto muito da Justiça Eleitoral, que é o Divulga Cande Contas, né? Onde você vê ali, consegue ver dados sobre o registro de candidatura do candidato. Então, você consegue ver ali, inclusive, os financiamentos, quem são os doadores de campanha, quem são os fornecedores daquela campanha, quanto aquele candidato recebeu, quanto já foi gasto, enfim, ter acesso às certidões criminais dele, esse tipo de coisa. Então, é uma fonte oficial, completamente confiável, mas é isso, desconfie sempre, né? Tenha Uhum. um senso crítico, pesquise sobre os candidatos, pesquise sobre os cargos, nunca confie numa única fonte, né? E eu acho que é basicamente isso, assim, né? É ter, né, um senso crítico. E esse senso crítico é o quê? É desconfiar. É ter sempre uma pulga atrás da orelha ali, um pé atrás, né? E não acreditar em tudo que recebe. Sempre checar em mais de uma fonte. Dificilmente você vai ter ali muitas fontes contando a mesma mentira de forma consistente. A não ser que de fato for algo muito bem coordenado, né? Uhum. Mas em geral a gente pode confiar, né, verificando, checando em mais de uma fonte ou em fontes oficiais. Entendi. Para a gente finalizar, eu gostaria de saber se tem alguma coisa que no nosso bate-papo talvez eu tenha deixado passar, que eu não tenha perguntado e que seja importante destacar aqui. Olha, agora sim não me ocorre nada. A gente, né, falou aqui, acho que dos principais pontos. A gente falou de facção criminosa, falou de inteligência artificial, e eu acredito que a gente não tem assim alguma coisa que, né, que a gente deixou de passar assim. Pelo menos agora não me ocorre nada. Então, perfeito, Estácio. Obrigada pela presença, obrigado pela sua disponibilidade de tempo de vir aqui com a gente. Eu que agradeço, Aline, muito obrigado. Fico sempre à disposição aqui do Lei Agora para, enfim, outros momentos mais próximo da eleição. Se a gente quiser conversar, estou sempre à disposição. Muito obrigada. O Agora Pode estar chegando ao fim. Nos acompanhe nas redes sociais e em todas as plataformas de áudio para não perder nenhum conteúdo.